Meus queridos, quero vos dizer que para mim é uma honra poder estar aqui para poder trazer esta palavra, ministrar esta palavra aos nossos corações, como servo do Deus Altíssimo. É uma honra, é uma responsabilidade, é uma alegria. Eu quero agradecer ao pastor Saulo, que nos concedeu o privilégio de podermos estar usando aqui essa tribuna. Muito obrigado, pastor. Quero agradecer aqui ao pastor Hugo, irmão na fé, irmão de profissão, amigo de longa data, que muito tem alegrado a minha vida, o meu coração, a minha família, pela amizade e a irmandade que a gente tem. Obrigado pelo convite, irmão. Que Deus possa te abençoar. Meus irmãos, nós estaremos falando, fazendo parte aí, então dessa campanha de quinta-feira, sobre os principais inimigos da vida cristã e como vencê-los. E para mim foi passado a oportunidade, um inimigo chamado carne. Temos aí o mundo, temos a carne e temos o diabo, que luta contra as nossas vidas. E aqui a gente, a ideia é tentar trazer para vocês, para que nós possamos aqui ver dentro da palavra de Deus, os princípios de como dominar a carne, como vencer a carne. Eu quero convidar os irmãos a ficarem de pé. Abra vossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo de número 18. Eu vou estar lendo aqui só um versículo, e a minha ideia aqui é fazer uma exposição do livro de Efésios. O livro, é claro, ele é muito grande. Eu vou pegar aqui alguns princípios, algumas ideias, para que possamos então entender como que devemos fazer para dominar essa natureza terrível que é a nossa carne. Amém? Efésios 5, capítulo 5, versículo de número 18, nos diz: não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Amém? Os irmãos, podeis tomar os vossos lugares. Se puderem, permaneçam com as vossas Bíblias abertas, para que possamos juntos estarmos então estudando a palavra de Deus. Meus irmãos, como ato aqui introdutório, eu gostaria de ler um versículo, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículo de número 41. Jesus, quando estava ali fazendo a vigia com os seus discípulos, já perto da sua morte, ele vai dizer aos seus discípulos o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne... Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nosso próprio Senhor Jesus nos deu esta advertência. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É por isso que nós devemos, a Bíblia nos aconselha, a fugir da aparência do mal. Por que fugir da aparência do mal? Às vezes nós achamos que estamos preparados. Às vezes achamos que podemos suportar. Mas, irmãos, a carne é fraca. Não é fugir de Satanás, a ideia não é essa. Tiago fala que nós devemos resistir a Satanás e é ele que foge de nós. Mas em relação à nossa natureza, a velha natureza, a carne, ela é fraca. É melhor você fugir. Não fica não, irmão, porque se ficar, muito provavelmente cai. E são várias formas que o diabo usa, no caso usando o mundo e as coisas que o mundo nos oferece, para nos levar a cair, para tentar a nossa velha natureza, a nossa carne. Poderíamos citar aqui vários exemplos. Exemplo, jovem, homem, mulher. Uma das partes principais, mais fácil de cair, está ligado a questões, por exemplo, sexuais. Quantos grandes homens de Deus, seja
da Bíblia, personagens bíblicos como Davi, por exemplo, ou seja, pessoas da área secular que a gente conhece, que caiu nesta área. Por quê? Porque não fugiu da aparência do mal. Porque achou que pelo Espírito ser forte poderia resistir. Mas como Jesus disse e nos aconselhou, a carne é fraca, não vai nessa não. Foge, corta a volta. A moça bonita está vindo, mas aquilo ali é ilícito, é errado. O rapaz bonitão está vindo, mas é ilícito, é errado. Está levando a prostituição, está levando o adultério. Irmão, não alimenta isso não. Não, eu vou ficar porque eu resisto. Não vai nessa não. Não vai nessa não, porque a carne é fraca. A ideia aqui é a gente trazer como vencer a carne. Jesus disse que nós devemos o quê? Vigiar e orar. A questão de orar, eu não vou entrar nesse detalhe. Orar é orar. Orar o tempo todo, orar sem cessar. Mas eu quero me apegar aqui mais na questão de vigiar. Vamos falar sobre vigiar para não cair. Tem uma oferta ali, um dinheiro ilícito. O dinheiro é bom quando o dinheiro é honesto. Quando você é senhor do dinheiro. Mas quando o dinheiro passa a ser senhor de você, é maldição. Foge disso. Não fica não, porque a carne é fraca. No primeiro momento talvez você não pega. No primeiro momento você vendo que aquilo ali é ilícito, que aquela oferta é ilícita, seja ela qual for, é um dinheiro ilícito. No primeiro momento não pega. No segundo momento talvez mais ou menos. No terceiro momento a carne é fraca. Tome cuidado. Desvie da aparência do mal. Nosso Senhor Jesus, lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, quando ele é tentado, ele é levado para o deserto para ser tentado, depois de jejuar, depois de orar, de se consagrar. Aonde é que Satanás tenta Jesus? Vamos pegar aqui o exemplo de Jesus, que é o exemplo maior que serve para a igreja. Ele vai justamente na necessidade básica da carne, do corpo. Ele diz, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães e mata a tua fome, se alimente. Isso, de uma certa forma, seria o que? Legítimo. Jesus estava 40 dias sem comer. Quem está 40 dias sem comer, o que é que faz depois disso? Certamente é se alimentar. A proposta parecia ser justa, lícita. Mas igual Paulo disse, nem todas as coisas que me são lícitas, né? Elas me convêm. Nem tudo que é lícito, irmão, convém. Talvez seja lícito para o mundo. Talvez lá no mundo isso é normal. Mas para nós que temos a mentalidade centralizada em Cristo, a mente cristocêntrica, não é normal. Pode até ser, de certa forma, lícito, mas não convém. Foge. Não fica não. Porque Satanás muitas das vezes oferecendo uma isca, vamos dizer assim, para que você aos pouquinhos vá indo, até que você pensa que não, você está preso ao pecado. Diz que o pecado, usando uma ilustração aqui, é como uma gaiola que tem a porta aberta. Você entra e é muito confortável lá dentro. Você usa aquele conforto e a porta está aberta e você diz, qualquer momento que eu quiser, eu saio. Eu estou no controle. E vai ficando. E o conforto está bom. E não dá vontade de ir embora. E continua se aproveitando das mordomias do pecado. Porque o pecado, irmão, vem... cá entre nós, o que o mundo tem a oferecer, satisfaz a carne. É gostoso, é bom. E a pessoa vai ficando no pecado. Até que um dia aquela porta se fecha. Aí a pessoa vai perceber que ela está presa em uma gaiola. Aí o conforto acaba. Aí ela quer sair, mas não tem mais jeito, foi fisgada. Já era. Exemplo de um viciado. Começa brincando, né? Eu estou no controle. Não, é só um trago. É só uma cheiradinha. É só um golinho. Na hora que eu quiser, eu saio. A porta está aberta. E a pessoa vai brincando, vai alimentando a carne, alimentando, até que chega um momento que a porta se fecha
E a pessoa percebe então que ela não tem controle sobre aquela situação. Então, quer vencer a carne? Não a alimente. E alimentar com essas tentações, essas coisas, né, ruins que o mundo tem a nos oferecer. Boas aos olhos, mas ruim ao espírito. Bom, meus queridos, no livro de Efésios, a primeira ideia que eu trago aqui para vocês é tentar identificar exatamente o que é a carne. Quando a gente fala carne na Bíblia, né, a ideia aqui não é estar falando desse tecido que cobre os seus ossos. Quando a Bíblia fala em carne, a ideia aqui é falar da velha natureza, a velha natureza caída, a natureza humana, aquela que controla, né, aqueles que são chamados de filhos da desobediência. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Eu pedi para você mantê-la aberta. Acompanha comigo aí em Efésios 2, no versículo de número 1. Eu estarei lendo aqui, irmão. Vamos fazendo um estudo paulatino dentro dessa carta aqui, para nós podermos extrair daqui os princípios que vai nos ajudar a vencer a tentação, ajudar-nos a vencer a carne. Paulo vai dizer o seguinte no versículo de número 1 do capítulo 2 de Efésios: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguia a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Vamos parar por aqui e depois eu vou continuar um pouquinho mais aqui adiante. Quando Paulo fala aqui que vós estavam, ou seja, lá no passado, né? Está falando isso aqui para a igreja. Vós estavam mortos. A ideia que Paulo tem aqui é nos falar da queda lá de Adão. Quando nós estávamos naquela velha natureza adâmica, que é considerada como se, espiritualmente falando, estivéssemos mortos. Então, ele vai nos mostrar que nós vivíamos numa natureza carnal e não espiritual, lá atrás. E ele diz o seguinte, que nós costumamos viver seguindo a presente ordem deste mundo e o príncipe do ar, espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Então, aqueles que vivem na carne, dentro dessa natureza carnal, segue a presente ordem que existe hoje no mundo, que é manifestado aí através da desobediência a Deus, comandada por Satanás, o príncipe do ar. É isso que ele está dizendo aqui. Então, para nós que somos pessoas que nascemos de novo, que temos uma visão cristocêntrica, achamos absurdo muitas das vezes o que o mundo faz lá fora. A gente não entende como que as pessoas podem se acabar, se destruir no pecado, como acontece lá fora. Mas para o mundo, irmãos, isso é normal. Eles não conseguem entender, eles não conseguem ver, porque estão mortos espiritualmente. Eles estão seguindo uma ordem, que é a ordem do próprio Satanás, que domina, é o príncipe deste mundo, como diz aqui a palavra. A igreja está fora disso aí. E a ideia é permanecer fora. Mas o mundo, infelizmente, está sendo dominado pelos poderes, né, de Satanás. Anteriormente, todos nós, Paulo continua no versículo de número 3, também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamento, como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Vocês entenderam isso aqui? Nós vivíamos como eles. Nós alimentávamos a nossa carne. Nós tínhamos apenas uma missão. Nós tínhamos apenas um compromisso na nossa agenda. O que era? Satisfazer a carne. Tudo que nós queríamos era correr de algo que pudesse satisfazer a nossa carne, alimentar a nossa velha natureza caída. E o mundo tem muita coisa a oferecer nesse sentido. E é essa corrida desesperada que você vê hoje acontecendo no mundo. As pessoas, de uma certa forma, correndo atrás de tudo aquilo que possa alimentar a sua natureza caída. Quanto mais pecado, melhor. Quanto mais sexo, independente de ser ilícito,
melhor. Quanto mais dinheiro, independente qual é a origem, melhor. Quanto mais poder, mais fama. E segue-se relação. A ideia de todas as pessoas que estão caídos, espiritualmente falando, estão mortos espiritualmente falando, é justamente isso, alimentar a carne. É por isso que crente não pode fazer isso. Você quer vencer a carne? Não a alimente. É bem direto, simples assim. Paulo está sendo direto aqui. Não alimente a sua carne com o pecado. Não alimente com coisa errada. Foi para a internet, tem muita coisa boa na internet, muita coisa. Dá para alimentar o espírito da internet. Mas tem muita coisa que não presta, dá para alimentar a carne também. E como tem? A televisão, tem muita coisa boa na televisão. Não vamos falar que a televisão do diabo, porque isso não é verdade. Mas tem muita coisa na televisão que alimenta a carne? Tem. Vai depender de você, não tem como o pastor, seja quem for, ir lá, sabe, desligar ou colocar no canal que você pode assistir. Você tem uma mente guiada pelo Espírito Santo, cristocêntrica. O Espírito Santo te guia, te mostra, você sabe, a tua consciência trabalha em você, você sabe o que é certo e o que é errado. Não precisa de ninguém forçar a barra. No fundo do fundo você sabe. E Paulo continua dizendo aqui o seguinte, que nós éramos o quê? Merecedores da ira de Deus. Não tinha para nós outra solução a não ser a ira de Deus que está reservada para os filhos da desobediência. E nós éramos isto, filhos da desobediência. Mas Paulo vai continuar aqui dizendo que Cristo se manifesta e nos dá aqui agora uma esperança, nos dá aqui a solução. Ele nos vivifica. O nosso espírito agora é vivificado. E a nossa carne, ela é amortizada. Mas isso aqui não quer dizer que nós ainda, irmão, não enfrentamos, não temos influência da carne em nossas vidas. Eu quero te convidar a chegar um pouquinho mais adiante, no capítulo de número 4. Paulo, ele vai falar sobre a nova humanidade em Cristo, ele vai falar da unidade do corpo de Cristo, e por fim ele vai falar sobre o procedimento da igreja, dos filhos da luz, daqueles que nasceram de novo. E é sobre isso aqui que eu quero me apegar aqui um pouco também para trazer para vocês essa ideia. Paulo vai dizer o seguinte, a partir do versículo de número 22, leia comigo aí. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir do velho homem. Aqui está falando, irmão, da velha natureza. O velho homem é a natureza adâmica, como eu disse aqui no começo. Eu vou me despir do velho homem. E ele continua, que se corrompe por desejos enganosos. A carne, ela é assim, ela vai se corromper o tempo todo. A missão dela é essa. E ele vai dizer, e serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. A ideia, quando Paulo fala aqui, irmão, de despir-se do velho homem e se revestir, é a mesma ideia que você tem, né, nós podemos ter de uma roupa. Imagina aqui a situação. Você está sujo, você trabalhou o dia todo, você está suado. Você estava lá na roça, capinando com a foice, de forma que o suor desceu, a roupa sujou, ficou só aquele bacheiro. O cheiro não está bom. Aí como é que você vai fazer para poder mudar essa situação? Aí você tem uma ideia, já sei. Eu vou vestir uma roupa limpa para poder ir para a igreja, por exemplo. E ninguém vai perceber que eu estou sujo. Vocês acham que vai funcionar? A pessoa colocar uma roupa limpa por cima de uma roupa suja? Não funciona. O cheiro vai continuar. Vai estar impregnado. O que tem que se fazer aqui? O que Paulo está falando? Você tem que se despir. Tem que tirar aquela roupagem, aquela natureza humana. O velho homem tem que ser despido dele. Não dá para ser crente com a roupinha limpinha, né? E por baixo está todo sujo. É isso que ele está querendo dizer.
Santidade é santidade, imundícia é imundícia. Não dá para unir as duas coisas, disfarçar e fazer de conta que está tudo bem. Não dá. Então a primeira coisa é se despir, é o que ele fala. Agora, entre o despir e o revestir, ele fala de mudança de mente. Vocês perceberam isso aí, esse detalhe? Vamos ler de novo? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e serem renovados no modo de pensar. O que Paulo está querendo dizer aqui? Trazendo isso aqui por um lado assim mais técnico, mais científico, vamos falar o que é a forma, como que se dá a forma de pensar. Sistema de crença. Você nasce, você cresce, você vai aprendendo e vai desenvolvendo em você um sistema de crença. É ou não é? Você passa a acreditar que certas coisas são certas e certas coisas são erradas. É ou não é? E segundo os cientistas, a partir do seu sistema de crença, você começa a desenvolver o quê? Hábitos. De tal forma que os hábitos passam a controlar a sua vida. É ou não é assim que funciona? Um exemplo. Quando amanhece o dia, você se levanta, você escova os dentes. Isso é o quê? É um hábito. Você precisa de pensar sobre isso? Não precisa. É uma resposta automática do sistema operacional, o sistema de crença que governa a sua vida. E depois que você escova os dentes, a forma de você tirar o carro da garagem, por exemplo, para ir trabalhar, você tira do mesmo jeitinho que todos os dias você tira. O trajeto que você faz, a função que você desenvolve no decorrer do dia. Basicamente, irmãos, está no piloto automático. E isso é muito bom para o cérebro. Porque enquanto você está no piloto automático, fazendo as suas funções, o seu cérebro ele tem a possibilidade de pensar em outras coisas. Ou simplesmente relaxar. Então você faz as coisas no automático. Você entra no seu carro para ir para o serviço, na hora que você assusta, você já está chegando lá. Se o sinaleiro fechou, ficou vermelho, automaticamente você para o carro. Por quê? Porque na sua mente, lá no seu sistema de crença, diz que quando o sinal está vermelho, você tem que parar o carro. Quando o sinal está verde, você vai. Você não precisa de parar de conversar com quem está do teu lado, ou parar de ouvir uma música, uma coisa assim, para pensar sobre o sinaleiro. É automático. Vocês entenderam? É a tua forma de pensar. Segundo a ciência, 95%, olha só, 95% das decisões que a gente toma durante o dia todo está embasado em nosso sistema de crença. Nós não pensamos sobre isso, apenas agimos automaticamente. Como eu disse, isso é muito bom porque economiza energia para o nosso cérebro. Mas é aí que mora o perigo. E é isso que Paulo está tentando mostrar para nós. Por quê? Porque se o teu sistema de crença estiver errado, você vai estar tomando decisões durante o dia todo, durante a tua vida toda, embasado em um sistema de crença que não é a verdade, que é defeituoso, que está matando o teu espírito e está alimentando a tua carne. E o pior de tudo é que você sequer questiona. Por quê? Porque é uma resposta automática. Você faz sem pensar. Quantas pessoas estão fazendo coisas absurdas, a gente está de fora da vida dele, consegue enxergar, e você faz a pergunta: poxa, como que fulano não está percebendo? Olha o erro, está na cara, mas ele não está percebendo. Por quê? Não renovou a forma de pensar. É necessário que se desconstrua, é o que Paulo está querendo nos dizer, tudo aquilo que nós aprendemos antes de conhecer a Cristo, e refazer tudo novamente. Temos que rever as nossas crenças. Quantos crentes estão
40 anos de crente e ainda praticam coisas que praticavam em outras religiões ou lá no mundo e sequer perceberam que estão fazendo errado. Está faltando renovação. Está faltando vir para a palavra de Deus e ver os princípios de como se agir como um cristão. E com isso, a carne fica poderosa. E o crente não percebe porque ela está poderosa. E na mente dele, ele está fazendo tudo certo, mas está cheio de engano, cheio de erro. É por isso que se expor à palavra de Deus é muito importante. Para poder vencer a carne, controlar essa velha natureza. É isso que Paulo está querendo falar aqui. E Paulo começa agora então aqui, ele observe que tudo que ele está falando aqui está no imperativo, isso quer dizer que é uma determinação. Paulo não está aqui tentando trazer para nós uma sugestão, mas é uma determinação. E se essa palavra é a palavra de Deus e ela é inspirada, quando existe nela uma determinação, se eu não cumprir essa determinação, eu estou... Eu estou desobedecendo. E desobedecer é o quê? É pecado. Então, quando eu não cumpro, eu estou pecando. Paulo vai falar um monte de coisas aqui abaixo que está tudo no imperativo, ou seja, é determinação. Vamos acompanhar rapidamente aqui algumas coisas que ele fala. No versículo de número 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Irmão, bem direto. Crente não mente. Crente fala a verdade. Mas só não mentir não é o bastante. É o que Paulo está falando. O crente, além de não mentir, ele é ativo. O cristianismo é baseado em atividade. Ele fala a verdade. Mesmo quando a mentira vai me beneficiar. Porque a gente não mente, a não ser quando eu preciso, né? Quando eu vou me beneficiar disso aí. E quando eu minto, para poder me beneficiar, seja lá qual tipo de mentira que for, eu estou alimentando a carne. Eu estou enfraquecendo o espírito. Irmãos, vencer a carne não é vir na igreja aqui com um passe de mágica e pronto. Vamos fazer uma campanha, vamos fazer oração, embora não sou contra a campanha nem a oração. Isso aí também é correto, né? Mas não é só isso. Vamos orar e pronto, está resolvido. Irmão, é atitude, é mudança de vida. É a ação da sua parte. Pare de mentir. Simples assim. É Paulo que está falando, é determinação. E outra coisa, fale a verdade. Não importa se isso vai te beneficiar ou te prejudicar. Aliás, a mentira, no fundo do fundo, ela sempre prejudica, mesmo que aparentemente ela pareça beneficiar. E a verdade, no fundo do fundo, ela vai te beneficiar, mesmo que num primeiro momento, ela vai lhe trazer prejuízo. É isso que Paulo está falando de uma forma bem simples. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Determinação. Irar, ficar irado não é pecado, irmão. Porque a ira é um sentimento. Ninguém peca por ter um sentimento. Mas Paulo fala, ireis, até aí tudo bem, mas não pequeis. Depois de me estar irado, aí eu vou dar lugar ao meu pensamento, olha eu alimentando a carne. Eu vou falar a palavra torpe, olha eu alimentando a carne. E eu vou agir, que a gente peca no pensamento, no falar e na ação, não é? Aí no meu agir, eu vou lá e faço alguma coisa contra o meu próximo, por mais que pareça que eu tenha razão, mas eu faço isso irado, olha eu alimentando a carne. Estou pecando. Então Paulo fala assim, resolva o problema antes que o sol se ponha sobre a sua cabeça. O que está querendo dizer aqui é o seguinte, não deixe para amanhã. Está irado? Deu um problema? Quem é aqui que não fica irado? Quem é aqui que não enfrenta problema? Dentro de casa, no serviço, dentro da igreja, no dia a dia. Aí Paulo fala o seguinte, não leve isso para a cama. Não durma com isso. Quando ele fala o sol se pôs sobre a sua cabeça, ou seja, não deixe passar para o outro dia. Quantas vezes eu levo essa mágoa, essa ira, essa raiva para a cama. Chega lá, eu não durmo. Aí eu fico remoendo. E fico remoendo. Aí eu desenvolvo, vários outros tipos de doenças psicossomáticas. E no outro dia eu já acordo, não dormi direito.
Aí a minha ira só aumenta mais. Olha aí eu alimentando a carne. E daqui a pouco eu vou remoendo aquilo, eu não resolvo aquilo, eu não levo isso diante da pessoa que me irou, eu não sou franco com ela, eu não converso com ela, seja ela o meu irmão, seja ela o meu patrão, seja ela essa pessoa a minha esposa, seja o meu pastor, seja quem for. Não deixe o sol se pôr sobre a sua cabeça antes de resolver esse problema. Não alimente a carne. E Paulo vai terminar aqui dizendo: não deis lugar ao diabo. Porque quando eu estou irado e eu alimento essa ira, eu vou acabar fazendo isso, dando lugar ao diabo, para que o diabo possa agir na minha vida. Eu vou estar alimentando a minha carne. E ele continua com mais conselhos. Versículo de número 28, leia comigo aí. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Está vendo que como é direto isso aqui? Eu não preciso ser teólogo para entender. Eu não preciso ser um mega estudioso da Bíblia. Não, é simples. O crente não mente. O crente não rouba. Simples assim. Tá, eu não roubo, irmão. Beleza? Mas você viu que tem uma determinação aqui? A questão não é só roubar. Você não pode fazer isso porque vai estar alimentando a carne. Além de não roubar, você tem que trabalhar. É o que Paulo está falando. E uma vez que você trabalhou, ganhou o sustento, você tem que ajudar aqueles que precisam, os necessitados. Se eu falhar numa dessas partes, tem pessoas que trabalham, não roubam, ótimo, mas são avarentas. Tudo que tem é para si mesmo, só olha para o seu umbigo. Isso não é a mentalidade de cristão. Isso é alimentar a carne. Mas quando eu dou, eu ajudo aquele que está precisando, aquele que é necessitado, eu estou fazendo algo de bom, automaticamente eu estou alimentando o quê? O meu espírito. Então é isso que Paulo está nos ensinando aqui. E continuando aqui. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade que concede graça aos que ouvem. Então, meus queridos, a questão é: não fale nada que seja ruim, que machuque, que destrua. Até aí tudo bem. Então, caladinho, não vou prejudicar ninguém. Só que além de não falar coisas que prejudicam, você tem que abrir a tua boca para falar coisas que edificam. O crente edifica uns aos outros. Isso aqui é determinação. Vocês viram que tem um contraste em tudo? Quando Paulo fala: não faça isso e faça assim. Não faça isso e faça assim. E aqui tem vários conselhos que não dá para a gente expor todos. Mas você pode estar lendo depois, procurando esses conselhos sábios, para você saber como vencer a carne e como alimentar o teu espírito. E indo aqui para o versículo 18, que foi o versículo que nós lemos, Paulo vai dizer o seguinte: não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. O que Paulo está querendo falar aqui, irmãos? Ele faz aqui um contraste. E para mim entender esse contraste, eu tenho que entender o ponto de comparação, para fazer sentido. A ideia de Paulo aqui não é pregar contra a embriaguez. Não é essa a ideia principal. Embora a embriaguez seja pecado. Mas qual que é a ideia aqui? A ideia é falar sobre o controle. Por quê? Porque uma pessoa que se enche de bebida alcoólica, seja vinho, seja qualquer tipo de bebida, o que acontece com ela? Ela perde o controle. Ela faz coisas que certamente, normalmente, ela não faria. Ela é como que impulsionado, guiado por uma força que está além dela. Às vezes você conhece uma pessoa que seja alcoólatra, né, que bebe, e você mesmo já deve ter ouvido aquela frase: fulano fora da pinga é muito gente boa, mas beber o que seja, a gente estranha. Ou seja, não é mais ele. Por quê? Está controlado por uma força que vai além do domínio dele. Falta de quê? Domínio próprio. É disso que Paulo está falando. E o contraste fica bem claro agora,
com aquele que é controlado pelo Espírito Santo. Qual que é o fruto do Espírito Santo? Domínio próprio. A pessoa tem domínio. Ela fica irada, mas ela não peca. Ela passa por problemas, mas ela se contém e não mente. Às vezes ela passa até fome, mas ela não rouba. Entendeu? Aqui está a centralidade de tudo que nós falamos aqui para trás. Não vos embriagueis. Eu podia trocar a palavra vinho por uma outra palavra qualquer, não teria problema, o sentido não ia mudar. Por exemplo, eu poderia dizer assim: ou você vai estar cheio do Espírito Santo, ou você vai estar cheio de vinho. Ou você está cheio do Espírito Santo, ou você vai estar cheio de adultério. Ou você vai estar cheio do Espírito Santo, ou você vai estar cheio de mentira. E segue em relação. Qualquer palavra que eu colocasse aqui, não é essa a intenção, é claro, mas qualquer palavra que eu colocasse aqui daria o mesmo sentido. Para mim poder vencer a carne, eu tenho que resolver o problema do pecado. Não tem como eu achar uma outra solução que não seja essa. A primeira coisa é resolver o problema do pecado. O que domina a sua vida? É o Espírito Santo ou é a carne, a natureza caída? Se você entendeu o que foi passado aqui, se você colocar essas coisas aqui todas em práticas, pode ter certeza, você vai conseguir dominar a sua carne. Não brinque com isso. Não pensa que você não possa tropeçar, não possa cair. Não pense que você tem uma vida espiritual tão potente, que você não possa vir ter problema lá na frente com o pecado. Esteja atento a esses princípios e deixe que o Espírito Santo domine a sua vida o tempo todo. Amém? Que Deus possa vos abençoar. É essa palavra que o Senhor mandou que nós trouxéssemos para vocês aqui nesta noite. Que vocês possam colocar em prática tudo que aqui foi ensinado e que Deus possa abençoar a vida de vocês. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.